eu queria mostrar para vocês uma postagem que eu coloquei aqui no Instagram. E essa postagem, ela sempre traz muito debate interessante, porque eles precisam responder, porque de fato ela é uma argumentação muito boa para o nosso lado, para a doutrina católica que nós recebemos dos apóstolos. Que é essa passagem de Lucas 20, em que Jesus diz que os anjos, que nós seremos como os anjos no céu na vida eterna. Nesse sentido, não poderemos morrer. Não poderemos morrer porque somos como os anjos. Só que os anjos estão vivos e atuantes na história da salvação. Então, como que eles podem dizer que os santos não fazem nada, estão lá inertes, só esperando a ressurreição, sem rezar pelos outros, se os anjos fazem isso? Se nós seremos como os anjos, nós também deveríamos fazer isso. E a passagem é essa aqui, ó, Lucas 20. Os que forem julgados dignos do século futuro da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão suas mulheres, nem as mulheres os homens. Por quê? Porque não poderão morrer. Então não tem como casar. E por que não poderão morrer? Porquanto são semelhantes aos anjos. E são filhos de Deus, visto serem filhos da ressurreição. Nessa passagem aqui, Nosso Senhor mostra que nós não casaremos porque não podemos morrer. E não podemos morrer por quê? Porque seremos como anjos de Deus. Só que os protestantes, eles tiram esse meio, porque não poderão morrer. E tiram toda a passagem do contexto, tendo uma visão bem torpe mesmo, entendendo que Jesus só está falando de casamento aqui. Muitos deles falaram para eu dar uma olhada no contexto. Então aqui, se tiver no contexto, cadê? Cadê os restos? Cadê os restos aqui? Hein? Tá bom, vamos dar uma olhada nos restos então, já que pediram tanto. E é até engraçado, porque pedir para olhar o resto é só confirmar a interpretação que eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos lá em Lucas 20. Olha só o que acontece aqui. Eu estou com a Bíblia. Talvez eu possa até compartilhar a tela e mostrar a Bíblia. Isso, eu posso pegar talvez a Bíblia do Padre Matos Soares, né? Que está lá no Padre Paulo Ricardo. Mas enfim, vamos por enquanto com essa aqui que já está aqui na minha mão. Como que começa essa passagem? Essa passagem começa no versículo 27. Então vamos ver o contexto, né? Muitos protestantes pedem, então vamos lá. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição. Olha como o evangelista introduz essa passagem. Os saduceus se aproximam dele, os quais não acreditam na ressurreição. Então a passagem começa falando de vida após a morte, de ressurreição. Logo antes dessa passagem, nós temos aqui um debate das autoridades com Jesus. Todo o capítulo 20 são debates de fariseus e saduceus com Jesus. Então, por exemplo, primeiro eles perguntam assim, se é lícito pagar o imposto a César, lá no versículo 20. Você acha que os fariseus que perguntaram se era lícito pagar o imposto a César estavam preocupados mesmo com o que tinha que se pagar de imposto? É claro que não, eles queriam, na verdade, pegar Jesus em alguma das suas palavras, né? Eles vêm assim para poder pegar com astúcia, né, tentar fazer com que Jesus caia. Tem até um versículo que Jesus diz isso, ó. Tem um versículo em que Jesus mesmo diz que ele sabe que eles estão vindo fazer isso com eles. Aqui, ó. É no versículo 20. Começaram então a vigiá-lo e mandaram alguns espiões que se fingiam de justos para enredá-lo em suas palavras e entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. Então, tudo que vem aqui sendo dito, na verdade, são pretextos para poder prender Jesus ou para dizer que ele não era o Messias. E os saduceus, quando se aproximam, eles falam do casamento para negar a ressurreição. Eles dizem assim, se existisse ressurreição, então como é que fica a situação de uma mulher que se casou com mais de uma pessoa aqui? Porque ela ficou viúva e casou com outro. Ora, então não tem ressurreição. Esse era o argumento dos saduceus. Então é por isso que o evangelista já começa aqui no início, dizendo isso, né? Que os saduceus se aproximaram, os quais negam a ressurreição. Versículo 27. E lhe perguntaram, mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém morrer estando casado, mas sem ter filhos, o irmão dele tome a mulher para suscitar uma descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, também o segundo. E o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7 morreram sem deixar filhos. No fim morreu também a mulher. Na ressurreição, na vida eterna, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes, os homens e as mulheres neste mundo... Então Jesus entendeu bem o que estava passando ali no coração deles, o que eles queriam com Jesus ali. Que era o quê? Negar a ressurreição. É isso que os saduceus queriam. E outras passagens mostram isso também na Sagrada Escritura e fora dela também. Na ressurreição, Jesus respondeu, os homens e as mulheres neste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos, aqueles que forem dignos de participar do mundo que há de vir, né, do céu,
e da ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento. E é legal que Jesus bota duas coisas aqui: o mundo vindouro e a ressurreição. Dois estágios. Com efeito, já não podem morrer, pois são iguais aos anjos. São filhos de Deus, porque pertencem à ressurreição. Então, eles vêm com o casamento para negar a ressurreição, e Jesus joga para longe a questão do casamento para reafirmar a ressurreição. Já não podem, não se casam, não se dão em casamento, porque não podem morrer, e porque não podem morrer, porque são iguais aos anjos. O motivo real, toda a discussão aqui está sobre a ressurreição dos mortos. E Jesus, ele explica isso, né? Ele fala que os mortos ressuscitam, também foi mostrado por Moisés, na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falastes bem. Por quê? Porque os escribas eram fariseus e defendiam a ressurreição. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Jesus, ele percebe a pegadinha que estão fazendo para ele ali. Não é sobre casamento que querem falar. Mas ele resolve a questão do casamento e também a questão da ressurreição. E reparem, né? São os dignos do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos. E aqui ele diz, né? O argumento que Jesus dá à primeira vista pode parecer um argumento um pouco estranho, né? Que os mortos ressuscitam. Tem uma passagem da Bíblia que prova isso. Olha a passagem que ele dá. Deus se apresenta para Moisés como Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Vamos usar o raciocínio aqui, né? E é importante que o protestante se acostume a fazer isso, que é uma coisa que a igreja fez ao longo da história, ensinada pelos apóstolos. Use seu raciocínio. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Que o Senhor se apresente e diga assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Prova que Deus ressuscita, que os mortos vão ressuscitar? O que Jesus está dizendo aqui, o versículo 38 deixa claro, é que quando Deus se diz Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é que Abraão, Isaque e Jacó estão na presença dele agora. Porque ele diz o quê? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois todos vivem para ele. Só que, gente, Abraão, Isaque e Jacó estão enterrados em Hebrom, lá em Israel, no sul de Judá. Está lá a tumba deles. O corpo deles foi decomposto ali. Então, eles ainda não ressuscitaram. Então, a gente precisa entender que Jesus, quando fala da ressurreição, ele fala de duas realidades. Primeiro, a da alma que nunca morre, que já está com o nosso Senhor Jesus Cristo, e da ressurreição no fim dos tempos. Que é o que ele diz, é o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. Ele disse aqui no versículo 35. Ah, como você tem certeza disso? Bem, vou mostrar outro capítulo aqui que mostra isso. Que é a passagem que Jesus ressuscita Lázaro no Evangelho de São João. A gente vai ver o mesmo tipo de confusão. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. É no Evangelho de São João, capítulo 11. Jesus chega lá em Betânia, né, no versículo 17. João capítulo 11, versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de uns 15 estádios. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta, então, disse a Jesus. Vamos ver o que Marta fala. Essa passagem aqui vai mostrar que Jesus fala que aqueles que estão mortos já estão vivos nele, hoje. Não necessariamente só no fim, na ressurreição. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que quanto pedires a Deus, ele te concederá. Então, meu irmão morreu, está inerte, está longe. Eu sei que o que você pedir a Deus, ele pode te conceder, ou seja, você pode ressuscitá-lo. Jesus respondeu, teu irmão vai ressuscitar. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta diz, tudo bem, ele vai ressuscitar lá na frente, né? Mas agora, já era, ele está morto. E olha o que Jesus diz aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Olha que interessante, né? Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Interessante, né? Porque ele diz, todo aquele que vive e crê não morrerá. Só que Lázaro morreu, os apóstolos morreram. Eu e você vamos morrer.
Jesus se enganou quando ele disse isso? Não, porque Jesus não se engana. Ele é a palavra de Deus, ele não se engana, ele é o verbo vivo de Deus Pai. O que a gente tem que entender é que Jesus usa essas palavras no hebraico são muito complexas, né? Ressurreição, por exemplo, é levantar. É lakum, o verbo que é usado, o verbo kam. Levantar-se. Então, assim, eram termos difíceis no hebraico. Quando Jesus diz isso, claramente ele está falando, então, só pode ser isso, né? Ele está falando, então, da realidade da vida da alma após a morte, antes da ressurreição. Porque Marta diz, né? No fim dos tempos ele vai ressuscitar. E Jesus diz, não, você não está entendendo. Quem crê em mim jamais morrerá. Ou seja, Lázaro está vivo. É claro que depois disso, ela diz, né? Ela respondeu, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. E lá na frente, né, nós temos Jesus dizendo que, Jesus dizendo no versículo 42, por que ele vai fazer a ressurreição de Lázaro? Eu sei que sempre me ouves, ó Pai, mas falo assim por causa da multidão ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Depois disso ele ressuscita Lázaro. Mas vejam, né, esse diálogo de Jesus com Marta. Todo aquele que crê em mim jamais morrerá. E todos os que morreram, os cristãos. É porque ele está falando de uma outra vida. É esse mundo que há de vir e a ressurreição. Então a gente tem um estágio intermediário, que é dos santos no céu, até que se complete o número dos santos no céu para que a ressurreição aconteça. Isso também volta a aparecer lá em Apocalipse, de um jeito bem explicado. Em Apocalipse 6 nós temos a explicação disso. Versículo 9. Quando abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas que haviam sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Ou seja, aqueles que morreram proclamando a sua fé no Messias. E gritavam com voz forte. Eles que estão mortos aqui, né? Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em julgar para reivindicar dos habitantes da terra o nosso sangue? Até quando você vai tardar a ressurreição? Que essa é a vingança definitiva do cristianismo, ressuscitar com Jesus Cristo. Até quando vai demorar para que essa justiça seja feita, para que os santos ressuscitem para a vida eterna e os pecadores para a condenação eterna? O que aconteceu então? Então, versículo 11, foi dado a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que repousassem um pouco mais de tempo, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como ele. Repare, né? Os santos no céu já recebem essa veste branca da glória. Eles já estão na glória de Deus, mas ainda não estão na condição perfeita para o ser humano, que é corpo e alma, e o seu corpo glorificado. Então os santos estão com essa veste branca, estão ativos no céu, estão aguardando, repousando, como diz aqui, um pouco mais de tempo, até que eles ressuscitem no fim dos tempos. Esse repouso não pode ser uma inatividade completa dos santos, até porque eles estavam gritando em alta voz para Deus, estavam conversando com Deus. E aqui diz que eles repousassem um pouco mais de tempo, ou seja, já estavam repousando. E esse repouso é nesse repouso em que eles gritam com voz forte com Deus. Ou seja, eles estão ativos no céu, revestidos da glória de Cristo, essas vestes brancas. Já estão nesse mundo que há de vir, mas esperando a ressurreição. Tudo aqui na Bíblia. Então, infelizmente, essa dinâmica protestante de achar que os santos estão inertes, que os santos não querem nem saber da gente, não é o que a gente vê aqui na Bíblia. Não é o que Jesus Cristo pregou sobre a vida eterna. E quando eles falam dessa passagem específica de Lucas 20, em que Jesus diz que seremos como os anjos do céu, claramente ele está falando da ressurreição e não só do casamento. O casamento é um pretexto que os saduceus usaram para negar a ressurreição, e é o pretexto que Jesus usa para mostrar a vida eterna. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. Primeiro, o Júnior pergunta se ele pode rezar de forma particular para pedindo a intercessão de Bento XVI. Você pode fazer isso, sim. É que a igreja ela canoniza o culto público aos santos, mas você, na sua vida privada, pode fazê-lo, sim. Eu vou pedir que vocês adquiram o kit Onde Está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas escrituras. Mas você vai receber o meu livro Onde Está na Bíblia. Ele é igual ao e-book Onde Está na Bíblia?
Não, porque o e-book ele foi pensado para ser uma ferramenta de consulta. Então, quem tem o e-book aí já viu que ele é um negócio mais direto ao ponto, né? Então, no livro, eu mantenho a mesma estrutura, só que eu desenvolvi melhor os textos que acompanham esses versículos, para você conseguir raciocinar melhor. Então, assim que você comprar, a gente vai mandar para você o livro físico. Mas nesse meio tempo, você não vai ficar sem fazer nada. Você já vai fazer o curso A Bíblia contra os Hereges. O que é esse curso? Sou eu lendo o e-book onde está na Bíblia, para cada pergunta uma aulinha ali de 10, no máximo 20 minutos, em que eu vou ler com você e fazer reflexões. Se tem alguma coisa na patrística que já refuta, como você usa a Bíblia para convencer eles disso, como nós sabemos com a Bíblia que a posição católica é a correta. Você já vai fazendo esse curso no seu ritmo, o acesso é vitalício, você vai poder fazer sempre também. E aí, depois disso, tem um outro curso que ele é mais profundo, que é o Por que Não Sou Herege. Esse curso, o que ele é? São 6 aulas maiores, de até 1 hora, em que eu pego na escritura características do povo de Deus, que só estão na Igreja Católica, que vão te permitir se aprofundar mais nas raízes bíblicas da nossa igreja, e você vai passar a questionar os protestantes também. Bem, mas esse link aqui, ele vai estar na descrição também, ariellazari.com.br/kit, onde está na Bíblia. Você vai adquirir esses 2 cursos e o livro físico vai estar muito mais preparado para defender sua fé com base na Escritura.